Boa tarde, bom domingo mais uma vez. Chegamos a um domingo da preparação da Sexta-feira Santa, que isso poderá ter lugar a próxima semana, a próxima sexta-feira. Eu passei aqui só para explicar que praticamente muitos de nós que festejam este dia da Sexta-feira Santa, não é só todos cristãos que festejam. Pessoas também que não são cristãos, pessoas que, na verdade, não vão à casa de Deus, pessoas que, na verdade, não seguem praticamente as palavras de Deus, não seguem a história de Jesus Cristo. Esses também festejam. Mas só elas festejam, só escutam Sexta-feira Santa. Mas não sabem praticamente qual é a importância da Sexta-feira Santa. Não sabem que nós comemoramos esta sexta-feira, mas também em contrapartida a tristeza, porque é o dia da perda de uma alma. Mas ao contrário, também é o dia que o Jesus cumpriu a sua promessa. Para nós sabermos, na verdade, a importância deste dia, nós podemos ver no São João. No São João, podemos iniciar no capítulo 19. Podemos ler todos os capítulos 19 até praticamente 42, ou podemos continuar até o capítulo 20. Vamos ver como é que foi o percurso de Jesus Cristo. Como é que foi perseguido, e como é que foi preso, e como é que se iniciou, crucificou-se, e como é que, na verdade, a Maria com os discípulos depois foram lá no primeiro dia da semana, encontraram Jesus já não estava no lugar onde estava. Encontraram a pedra já movido. Encontraram os lençóis em que cobriam Jesus Cristo, estavam do outro lado, mas o próprio corpo não estava presente. Porque na altura, naquele tempo, então, sepultaram as pessoas só com lençóis brancos, dobravam e, por sua vez, enterravam. Naquele tempo não eram enterrados com caixão, só era com lençol branco. Então dobravam o corpo, o lençol branco, então eles enterravam. O que aconteceu com Jesus Cristo depois de ser crucificado? Depois de Jesus Cristo chegar ao momento de entregar a alma, que o Espírito Santo subisse ao seu Pai, o que aconteceu? Ela, depois de ver que já estava em altura, então ela pediu que lhe dessem vinagre. E quando lhe deram vinagre, então a partir daí o Jesus Cristo obedeceu e cumpriu a sua promessa. Quer dizer que Jesus Cristo a partir daí morreu corporalmente. Quer dizer que deixou de reagir como um ser humano. Mas para além, muito antes disso acontecer, o Jesus Cristo, muito antes disso lhe acontecer, ela passou numa situação totalmente muito difícil. Foi um sacrifício. Foi um momento que até Jesus Cristo gritou, esqueceu que na verdade que era a sua missão. Gritou a clamar ao seu Pai: Pai, Pai, por que tu me abandonas assim? Porque na verdade o nosso corpo sofre, e todo seja quem ele for, sente as dores. Jesus, nesse momento em que ela estava a ser crucificada, estava a ser chicotada, ela sentiu dores. Sentiu dores corporalmente. Mas depois de vir revelar que era a missão que tinha que cumprir, então ela aceitou todo aquele sacrifício. Ela sacrificou-se porque era a missão de vir livrar os filhos de Deus na terra. Era a missão dele de vir mostrar aos filhos de Deus na terra
que o Pai, que é o nosso Deus, na verdade, amava nós e que tínhamos que ser livrados do pecado em que nós nos encontrávamos. Porque muito antes de Jesus Cristo vir na terra, sempre os filhos de Deus eram perseguidos. Aqueles que clamavam em Deus, aqueles que louvavam Deus e aqueles que anunciavam a vinda de Jesus Cristo eram perseguidos. A nascença de Jesus Cristo também, durante a sua nascença e o crescimento, também era perseguido. Até aos seus 33 anos, na verdade, veio o fim da sua vida. E aí, o Jesus Cristo, ele entregou a sua alma. Quando Jesus Cristo entrega a sua alma e foi enterrado, quer dizer que ele ia metido num lugar onde, na verdade, nunca se meteu lá alguém. Ela foi a primeira pessoa que meteram naquele lugar, um túmulo, onde só cobriram com uma grande pedra, e depois a Maria, a família e os discípulos foram. Então, quando eles regressaram para vir visitar o Jesus Cristo, onde estava enterrado, que é no primeiro dia de semana. Quando eu falo primeiro dia de semana, o primeiro dia de semana é domingo. Quando chegamos o domingo, inicia uma outra semana. E o primeiro dia de semana é o domingo. Então, quando eles voltaram para visitar Jesus, a Maria veio primeiro, e quando vinha, só viu os lençóis brancos, deitados de um lado, e a pedra movida. Ele não entrou, o que ela fez? Voltou no bairro para ir anunciar que não encontrou o seu filho, não encontrou o Senhor no lugar. Por sua vez, os discípulos vinham acompanhados, mas também os discípulos estavam totalmente também assim um pouco com receio. É admirável. O que eles estavam a pensar? Estavam a pensar que o Pilato e outros vieram tirar o corpo e levaram para um outro lado. A Maria aí ficava a chorar, chorava. Mas enquanto Maria chorava, o Jesus Cristo estava ao lado dele. E quando perguntou, mulher, por que chorais? Ah, Senhor, disseram que não tiraram o Senhor onde nós enterramos. Mas depois de Jesus, ela não olhou, mas não reconheceu que era o seu filho, Jesus Cristo. Não reconheceu que era o seu filho, Jesus Cristo. Mas depois ele disse que sou eu. Sou eu, o Senhor, que tu procuras. É quando a Maria percebeu que, afinal de contas, esse era o Jesus Cristo ressuscitado. E ele disse, vai comunicando que ainda não fui ao meu pai. Ainda estou aqui, ainda não fui ao meu pai. Quer dizer, ela em espírito, ela ressuscitado, ainda estava aí. Ainda não tinha ido ao seu pai. Então, por isso, nós como filhos de Deus, Sexta-feira Santa é sexta-feira de salvação. É uma sexta-feira que nós fomos livrados. É uma sexta-feira que nós possamos alegrar que fomos livrados do pecado. Que o nosso pecado, durante este dia, desde este dia, da Sexta-feira Santa, nós fomos livrados do pecado. E este pecado que nós, antes de Jesus Cristo, nunca foi perdoado. Então, por isso, quando chega a Sexta-feira Santa, nós, os filhos de Deus, alegramos. Porque foi o dia, a data em que Jesus Cristo sacrificou-se para nos livrar do pecado. Esta é a verdade, é importante nós, como filhos de Deus, da Sexta-feira Santa. Festejamos, sim, Senhor, porque fomos livrados. Do outro lado, sentimos, sim, Senhor, porque é uma perda de uma pessoa que ela própria, em contrapartida também, é o Deus. Nós dizemos que é perda de uma pessoa porque o corpo é que perdeu, mas a sua alma que estava em si, esta alma foi aos céus, foi ao seu Pai, porque ela vinha testemunhar ou vinha mostrar a imagem do seu Pai aqui na terra.
Como Deus não pode manifestar-se assim, então tinha que enviar um espírito dele para manifestar-se em carne. E esta carne é que tinha morrido, mas a alma não tinha morrido. Esta alma é que salvou, essa alma é que foi ao seu Pai. Quer dizer, da mesma forma vinha com de alma, da mesma forma foi com a alma. E o corpo, como era o corpo daqui da terra, ficou também aqui na terra. Então, o mundo foi feito assim, por isso nós também não podemos ir ao nosso Pai com nossos corpos. Quer dizer, esse corpo vai ficando e a alma que habita em si é que vai em encontro de Deus. É por isso, para você ir a Deus, só tens que ir com a alma, não vai levar o teu corpo. Então, preparemos-nos. Nós podemos ler no São João, podemos iniciar no 18, 19 e continuarmos até o 20, capítulo 20, continuamos, nós vamos entender qual é a importância da Sexta-feira Santa e quais são o trajeto de sacrifício de Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo passou a sua vida, como que Jesus Cristo sofreu através de nós, como que Jesus Cristo cumpriu a sua missão e como é que a Maria, na verdade, sentiu a falta do seu filho e como que os discípulos que acompanhavam também sentiram a falta. Então, esta para nós é a importância da Sexta-feira Santa. Nos preparemos, temos uma semana para nos prepararmos e que desejo-vos que todos, nesta sexta-feira, vamos ao encontro de Deus o Pai. Vos desejo um domingo tão abençoado e que Deus vos acompanhe e cuide-vos e tenha uma semana laboral com toda a sorte e nos vimos praticamente no próximo domingo.